Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui direto da TV Câmara para conversar com vocês aqui da Câmara Municipal de Osasco, fazendo a abertura do Outubro Rosa. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa casa. E já convido para fazer a palestra para vocês a doutora Thalita. Boa tarde, meu nome é Thalita, eu sou médica ginecologista obstetra, sou coordenadora da Casa da Mulher e fui convidada hoje para conversar sobre o câncer de mama. O câncer de mama, por definição, é uma proliferação anormal de algumas células que formam uma tumoração que tem um potencial para invadir outros órgãos. Por que a gente vai falar sobre o câncer de mama hoje? Em outubro é comemorado, celebrado, incentivado o Outubro Rosa. Tudo começou nos Estados Unidos, mais ou menos na década de 70, quando uma senhora chamada Susan teve o câncer de mama, faleceu de câncer de mama, e a família dela criou um instituto para incentivar pesquisa, para incentivar as mulheres a investigarem o câncer de mama. No Brasil, mais ou menos em 2002, a gente começou a celebrar essa data com a iluminação do obelisco de rosa. A incidência de câncer de mama no mundo é em torno de 46,8 para cada 100 mil mulheres. No Brasil, um risco estimado de 66,54 novos casos para cada 100 mil mulheres para cada ano no triênio entre 2023 e 2025, ou seja, mais ou menos 73.610 por ano. No estado de São Paulo, 56,4 casos para cada 100 mil mulheres. É o câncer mais incidente do mundo. E, apesar da gente falar de mulher e o câncer de mama, está presente em 1% dos homens também. A mortalidade no mundo é em torno de 11,71 para cada 100 mil mulheres. No Brasil, 12,3 para cada 100 mil mulheres. E no estado de São Paulo, é de 13,2 para cada 100 mil mulheres. É o estado com maior mortalidade. O risco vitalício habitual de câncer de mama, independente do risco, sem fator de risco, a mulher tem, durante a vida, para desenvolver 14%. Ou seja, 1 para cada 8 mulheres vai ter câncer de mama, independente de história familiar, independente de qualquer outro fator de risco. No estado de São Paulo, dessas mulheres que tiveram câncer de mama, 3 em cada 4 sobrevivem. Os fatores de risco são diversos: história pessoal, mutação genética, biópsia prévia com algum outro tipo de alteração, menarca precoce, ou seja, primeira menstruação antes dos 12 anos, menos de um filho, ou mais de um filho é um fator protetor, menopausa tardia, pacientes que já fizeram radioterapia entre 10 e 30 anos por qualquer outro motivo, pacientes que não amamentaram e a primeira gravidez após os 30 anos são fatores de risco para o desenvolvimento da doença. Entre os exames que a gente tem para o diagnóstico, rastreio do câncer de mama, a mamografia é o exame mais difundido, mais usual, mas a gente tem alguns outros exames complementares: o ultrassom, a ressonância, a tomossíntese, a biópsia e o estudo genético. Cada exame tem uma indicação e uma especificação diferente. A gente não faz para todas as pacientes, porque também não tem indicação. O rastreamento do câncer de mama pelo Ministério da Saúde é recomendado bianual, ou seja, a cada 2 anos para mulheres acima dos 50 anos, mas pela Sociedade Brasileira de Mastologias e outras sociedades de mastologia no Brasil, anual a partir dos 40 anos. Por quê? A sociedade acredita que reduz em 25% a mortalidade em 10 anos. Apesar dessa recomendação do Ministério da Saúde,
a gente recomenda que se faça a educação permanente, o incentivo da paciente para identificar os primeiros sinais e sintomas da doença. Mamilo invertido, a mama mais inchada, assimetria de mamas, palpar algum nódulo, secreção espontânea das mamas, retração, vermelhidão, são todos sinais que a gente tem que ligar um sinal de alerta. A recomendação mais usual, a mais difundida, é que, acima dos 40 anos, avaliação anual por profissional capacitado. Por que avaliação anual por profissional capacitado? A palpação, o exame físico para um ginecologista, um mastologista, um médico de família, até a enfermeira, um profissional treinado, ele vai saber identificar lesões menores do que se a gente tentasse palpar em casa. O autoexame não é mais um grau de recomendação absoluto, a não ser que a mulher tenha um conhecimento para isso. Por quê? Os nódulos que as mulheres conseguem palpar em casa, geralmente, são nódulos grandes, que aí já teria sido identificado em outro momento. Ou, quando a mulher identifica, já é um câncer mais avançado. Temos alguns tipos de câncer de mama. O ductal in situ está presente em 20% das mulheres. Ele, por ser in situ, ele tem um prognóstico melhor, ou seja, ele não tem uma invasão. O carcinoma invasivo. O triplo negativo é um dos de piores prognósticos, de difícil tratamento. O carcinoma inflamatório pode ser até confundido com uma mastite. Muitas das mulheres chegam nos hospitais já achando que é uma mastite, e, na verdade, já é o início de um câncer, e tem progressão rápida. Doença de Paget. Angiosarcoma também é um câncer raro. E o tumor filoide, que também tem um crescimento rápido, pode ser benigno ou maligno, mas o maligno tem prognóstico ruim. Para o tratamento de câncer de mama, tudo depende do tipo de câncer, do estadiamento, da localização. As cirurgias que a gente dispõe é cetorectomia, quadrante, mastectomia. Às vezes, a gente precisa da radioterapia, ela pode ser local na mama ou na drenagem linfonodal. Quimioterapia também pode ser usada antes da cirurgia, que é neoadjuvante, ou após a cirurgia. Hormonioterapia, ele bloqueia a ação dos hormônios, para evitar a progressão da doença. A imunoterapia ajuda o sistema imunológico a destruir o tumor, e a terapia-alvo, para alguns casos, para bloquear as alterações moleculares de alguns tumores. Fator prognóstico. Atividade física regular. Atualmente, muito se incentiva sobre qualidade de vida. A gente vive numa sociedade que alimentação, poluição, o estresse do dia a dia faz com que a gente não tenha uns hábitos de vida saudável. Então, sabemos cada vez mais que a atividade física regular, ela melhora o prognóstico não só do câncer de mama, como de todas as doenças, tá? Diminui 24% da mortalidade geral, diminui 40% da mortalidade específica pelo câncer e de 30% a 40% o risco de recorrência do câncer. Uma dieta pobre em gordura, rico em leguminosas, oleaginosas, ela diminui em 15% a mortalidade geral, em 25% o risco de recorrência. Então, quanto menos alimento industrializado a gente ingerir, vai ser melhor para todo mundo. O controle do peso corporal, parece brincadeira, a gente fala sobre controle de peso, atividade física, alimentação, mas a obesidade ela aumenta 30% o risco de recidiva e 75% o risco de mortalidade. O consumo de álcool ele aumenta em 20% a 30% o risco de recorrência da doença. E o tabagismo é um dos piores, que aumenta 50% o risco da mortalidade geral. A gente fala muito sobre isso porque muitos são fatores de risco modificáveis que a gente consegue através de mudança de hábito. Então, isso é barato, é de graça, e a gente consegue mudar. O diagnóstico precoce, através de mamografia, através do exame físico, através do acompanhamento profissional, a gente consegue detectar tumores menores do que 1 centímetro. Por que isso? Por que a gente quer que aconteça isso? Porque é maior chance de cura. Tumor menor que 1 centímetro, a chance de cura é maior do que 95%. Então, a gente tem que cada vez mais incentivar, e o Outubro Rosa ele serve para isso. Obrigada.
público, quem tiver alguma pergunta. Doutora, muito obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Se tiver, podem escrever? Pode ser assim, Marlene? Podem escrever. A doutora vai voltar para cá e a doutora responde. Pode ser, doutora? Pode ser. Então, muito obrigada, doutora. Gostaria agora de chamar a Cláudia. A tribuna, pode ir lá na tribuna. Muito obrigada, Cláudia, pela sua participação. Agradecer ao doutor Jorge. Muito obrigada, doutor. A doutora Thalita, muito obrigada. Fiquei alta. Não, acho que pode descer do banquinho, deixa eu ver. Pode descer. Esse banquinho é para o nosso presidente, ele não veio? É. O presidente da casa não veio, ficou sem o banco. Vamos tirar. A vereadora Elza chegou. Vem para cá, vereadora. Vem fazer parte dessa mesa. Vamos aplaudir a vereadora Elza. Você senta aqui, eu já nasci, tá? Pode falar. Boa tarde. Eu sou um pouco tímida para falar, então, às vezes, a minha voz fica trêmula. E também falar sobre o câncer ainda me emociona muito, né? Então, eu peço desculpa, tá? Eu sou a Cláudia, eu tive câncer de útero em 2018. Eu morei 14 anos no Japão e tem 4 anos que eu cheguei ao Brasil. Só que lá no Japão, eu fazia exame, então estava tudo ok. E daí, quando eu decidi voltar para o Brasil, em 2018, eu vim e aí fui fazer exame. E quando eu fui fazer exame, aí constou que eu estava com câncer. Primeiro eu fiz um Papa Nicolau, e nesse Papa Nicolau falou que eu estava com um probleminha, e aí tiramos 2% do útero. Eu queria engravidar, né? Eu queria ter filhos, né? E aí, quando veio o resultado veio que estava com câncer. Então, teria que retirar todo o meu útero, né? Então, foi aquela correria, né? Aí, fui para o Pérola Baito. E ali, eles fizeram exames de novo, mas estava 7 de profundidade o câncer. Então, teve que retirar o meu útero mesmo, né? Mas eu sou muito grata, porque os médicos disseram, né, que eu ia ter que tomar rádio. Então, assim, eu não, talvez teria pegado também, né, alguns órgãos e não tiraram. Eu tenho meu próprio hormônio, né? Não tiraram os ovários. Então, eu tenho, graças a Deus, meu próprio hormônio, né? Então, assim, foi muito difícil, porque o câncer de útero, ele é muito silencioso. Então, por exemplo, eu não tinha coceira, eu não tinha corrimento, eu não tinha dor, eu não tinha nada. E quando chegou, estava assim. E a doutora falou sobre praticar esporte, né? Então, eu sempre pratiquei muito esporte, né? E aí aconteceu isso. Então, foi muito difícil para mim, porque eu não queria aceitar, né? Eu até cheguei a falar para o médico que ele precisaria estudar mais, doutora. Falei assim, você não está preparado, porque eu não sinto dor, eu não sinto nada, então não está certo. E fizeram mais 3 vezes biópsia, tudo. E daí ele falou, ou você tira seu útero, ou daqui a pouco vai ser pior, né? Então, eu retirei o útero. E aí, para a honra e glória de Deus, eu estou aqui, viva. E eu retornei no Japão, e aí eu iniciei a caminhada lá no Japão. E toda vez que tem a caminhada, aparece alguém com algum tipo de doença, né? E aí, agora, esse ano faz 6 anos, e eu glorifico a Deus e dou graças a Deus que a
a Lúcia ela está ajudando aí todos os vereadores nessa caminhada. Então, que a gente venha fazer todos os exames mesmo. Eu acho que tem que fazer bem antes, porque eu não sentia dor, né? Não sentia nada. Então, é muito importante, todos os exames, né? Então, é isso que eu tenho para falar. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada, Cláudia. Pode vir para cá. Deus abençoe. Bom, doutor Jorge. Não quer fazer uso da palavra? Maila. Não chegou ainda os nomes para mim? A Renata. Não quer, Renata? Não? Bom, então eu vou pedir para a Elza vir para cá. Elza, então pode ser. É como você chegou, então pode ser a vereadora Elza. Boa tarde a todos. Que bom estarmos aqui reunidos novamente. O ano passado nós também fizemos uma grande apresentação aqui, conscientização. Esse mês de outubro é um mês muito importante para a gente, fundamental para que a gente pense quais as políticas públicas estão funcionando na nossa cidade, o que a gente ainda precisa fazer, a gente precisa pensar muito a respeito disso. Agradeço muito ao doutor Jorge, superintendente da maternidade, do Hospital e Maternidade de Amadora Aguiar, que tem feito um trabalho incrível, viu, doutor? Obrigada pela atenção, pelo carinho com as mulheres da nossa cidade. A maternidade está passando por uma reforma que é necessária e emergencial. Nós, mulheres, que fazíamos sempre vistorias, né, que é um trabalho nosso, mas é o nosso papel também de mulher cuidar umas das outras, cuidar da nossa cidade. A gente acompanhou muitas mulheres que reclamavam muito da maternidade, mas que agora estão mega felizes, esperançosas, porque a estrutura física também é importante nos locais, né? Então, parabéns, viu, doutor? Parabéns. Eu espero que, em breve, a gente consiga inaugurar aquele espaço e que as mães tenham aí um respeito e um carinho muito melhor com esse equipamento novo. Agradecer também à doutora Thalita, que aceitou o convite, está aqui, fazendo parte desse evento, a Cláudia, que tem uma história linda de superação, e também a todos presentes. Agradecer em especial a vereadora Lúcia da Saúde. O nome já diz tudo, né, Lúcia? Lúcia da Saúde. Então, ela que sempre organiza esses eventos, está sempre muito preocupada no que a gente pode fazer. Então, parabéns, viu, Lúcia, pela sua preocupação e que a gente siga sempre fazendo o nosso trabalho aqui. Falar do câncer é sempre, para a gente, algo que dói, né, só de falar. Antigamente, a gente quase não falava nessa doença, tinha alguém muito longe, distante, que teve câncer, né? Estava tão longe da gente, e hoje é uma realidade que vive ao nosso lado, né? Quantos amigos, quantas amigas, infelizmente, têm o câncer, principalmente as mulheres com câncer de mama, com câncer de colo do útero, e às vezes, um câncer, como a Cláudia falou, muito silencioso. E aí, se a gente não fizer o nosso papel, que é a conscientização para que todas as mulheres, não só no mês de outubro, mas que todos os meses, uma vez por ano, obviamente, façam seus exames periódicos, né? Inclusive, eu estou com o meu, Lúcia, agendado para o próximo mês, porque a gente era para ter feito um pouquinho antes, mas a gente acabou de sair de uma eleição, foi bastante corrido, e agora a gente precisa cuidar da saúde. Eu quero dizer que nós, aqui da Câmara Municipal, não só as vereadoras, mas os vereadores todos, estamos empenhados em ajudar a cidade a pensar mais em políticas públicas de saúde, principalmente voltadas para as mulheres, para que haja maior conscientização, principalmente no que diz respeito ao câncer de mama e a outros tipos de câncer também. Então, eu quero dizer que nós estamos aqui nessa casa, à disposição, para ajudar no que for necessário, para que a gente conscientize e ajude essas mulheres a vencer o câncer. A gente também tem um problema muito grande com o Estado, porque algumas especialidades a gente depende do Estado, depende da central de regulação do Estado, que regula
todos os municípios, e aí a gente também tem uma reclamação muito grande da fila de espera. E essa doença não pode esperar, porque ela fica cada vez mais crítica, e aí a gente, infelizmente, chega a um número enorme de óbitos que a gente já sabe que acontece aí no nosso país. Então, nós estamos aqui, vamos fazer também uma caminhada de conscientização no próximo domingo. Com certeza a vereadora Lúcia vai fazer disso, mas vai falar disso, mas a gente gostaria de reforçar o convite a todas as mulheres da cidade para que a gente caminhe juntas no domingo, às 7h, lá na Avenida Hilário Pereira de Souza, próximo ao Shopping União, 7h a concentração. Deve sair às 8h, Cláudia, mais ou menos? 8h. A gente deve sair às 8h. Então, que seja um momento de união, para que a gente possa conscientizar a nossa cidade da importância que tem o Outubro Rosa. Muito obrigada a todos. Uma ótima tarde. Agradecer à vereadora Elza, a vereadora que está fazendo um trabalho nessa cidade de Osasco maravilhoso e também avançando muito também na saúde. A vereadora Elza, falar de saúde é falar da vereadora Elza, porque é um exemplo nessa casa, né? Você vê falando que não agendou o Papa, né? Foi o Papa que estava comentando, mas vai agendar. Isso é muito importante, gente. Muitas mulheres, donas de casa, às vezes sempre deixa para depois, vereadora Elza, e não pode, né? Não pode. Mas eu gostaria agora, eu mesma... Bom, tem uma pergunta aqui, mas eu vou pedir para a vereadora Elza ficar aqui na presidência para mim poder falar. Vereadora, deixa... Eu tenho uma pergunta, depois eu passo para a doutora, tá? Novamente, boa tarde a todos. Lúcia, a tribuna está à sua inteira disposição. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa diretora. Boa tarde, doutor Jorge. É um prazer ter você na nossa casa. E uma honra também, doutora Thalita, nossa vereadora Elza, que veste a camisa da saúde, lutadora. E vou dizer, é muito importante ter você, nós, terceiro mandato juntas, segundo mandato juntas, trabalhando. E é uma honra, vereadora Elza. Deus abençoe a sua vida, porque você tem sido um exemplo aqui para nós em Osasco. Agradecer à Cláudia, que incentivou muito essa caminhada, e dizer da minha alegria de receber você aqui também hoje. A Câmara fica feliz, Cláudia. E agradecer a todos os funcionários dessa casa. É muito importante a gente poder assistir, ouvir, né? E a todos da maternidade que estão aqui. A Renata, a Mayla. Temos mais gente aqui que eu estou vendo aqui, mas, por nome, a gente acaba, às vezes, também não lembrando, mas eu quero agradecer a todos vocês. Gente, eu tenho esse grande problema. Mas, quando a gente fala, né, em prevenção, doutor Jorge, né, está aqui a doutora Thalita, falamos em prevenção, é muito bonito. Todo mundo acha lindo quando a gente fala prevenção. Mas, quando você fala da doença em si, vou até começar falando, porque quando você recebe do médico, doutora, que você está com câncer, imagino que a Renata deve pegar muitos casos lá. A pessoa vai lá chorar para ela, ou para a Mayla, ou para as enfermeiras dos postos de saúde. Vai chorar. Eu estou com câncer. E aí? A pessoa já quer morrer, doutor Jorge. A pessoa já quer ir para frente de fazer alguma coisa, porque, na realidade, a vida para aquela pessoa dá a entender que acabou. E, quando é precoce, como a doutora falou, a pessoa tem muita chance, né, de sobreviver. Então, é muito importante que a gente possa logo detectar isso no início. Mas ainda falta muitas coisas. Avançamos muito na área da saúde, mas falta muito mais. Falta muito. Eu falo isso direto para o nosso prefeito Rogério Lins. Eu agradeço tanto, porque ele transformou Osasco e vai transformar muito mais, tenho certeza. Vai nos ajudar também, junto com o nosso prefeito, Gerson, que daqui a pouquinho vai
está aqui também junto conosco. Mas a minha preocupação, doutor, quando a pessoa lá na casa da mulher ou no posto de saúde, ela recebe, ela vai, logicamente, fazer a biópsia. Quantos dias é para fazer essa biópsia? Eu acho que é bacana, porque você que está em casa, mamãe, que está nos assistindo, hoje você vai ter aqui uma doutora para poder falar com você que está em casa. Quantos dias sai essa biópsia? É muito importante. Porque, na realidade, a pessoa, quando ela está com câncer, ela só pode passar no oncologista depois que sai a biópsia. Mas, quando uma pessoa, o munícipe, recebe isso, eu estou com câncer, gente, não é só mulher. Muita gente acha que câncer de mama não dá em homem. E dá também no homem. Quantos dias sai essa biópsia? É muito importante, porque tem pessoas que, quando fala da maternidade, ela não tem ideia do quanto nós avançamos em Osasco. E aí a pessoa já se desespera, aí já quer vender carro, já quer vender o que tem, para poder fazer uma biópsia, mas não vai conseguir dar continuidade no tratamento. Então, é muito importante dizer, depois, doutor Jorge, se o senhor pudesse responder quantos dias sai essa biópsia, porque é muito importante. E, quando se trata do oncologista, nós não temos ainda em Osasco, porque é competência do Estado, não é isso, doutor Jorge? É competência do Estado. E, aqui nessa tribuna mesmo, essa vereadora, junto com os vereadores dessa casa, levanta essa bandeira. Nós aqui brigamos direto, porque, na realidade, eu acho que o Estado, hoje, ele não demora mais que 60 dias para a mama. Mas tem casos, doutor Jorge, que não tem nem médico, vereadora Elza, para oncologia. Tem algumas especialidades. Então, ainda a gente falta avançar muito. Eu ouvi aqui a história da Cláudia e gostaria de falar que todo mundo tem uma história, todo mundo conhece alguém. Todo mundo conhece alguém. Mas, quando o dente do vizinho dói, Renata, não é o nosso dente, não é verdade? E eu queria dizer para vocês, muitas mulheres vão até o posto de saúde, e, no posto de saúde, elas querem ser o quê? Ser bem atendida. Porque tem que ter alguém para poder ouvir essa mulher lá. E a mulher chega, vai marcar consulta com o ginecologista, vai passar no ginecologista, vai fazer os exames. E assim foi com a minha cunhada. Minha cunhada, com 36 anos, foi passar no ginecologista. E passava diariamente, porque a casa dela era bem em frente do posto de saúde. E o médico, logicamente, e é importante falar também sobre aqui, que a mulher com menos de 40 anos não pode fazer a mamografia. Depois a doutora pode falar isso, que é muito importante, porque as mulheres ficam desesperadas. Mas tem médicos também. Hoje, minha filha foi passar e o médico pediu uma mamografia para ela. Entendeu? Tem médicos também que ainda não entendem que, com 23 anos, né, não pode fazer, acabou pedindo. E aí, quando ela falou que não podia fazer, ela acabou ficando desesperada. Então, é muito importante que alguém esteja naquele posto para poder dar um bom atendimento. A minha cunhada, aos 36 anos, ela fez uma ultrassom de mama por insistência dela, doutor Jorge. Insistência dela, fez uma ultrassom de mama, e o médico disse que ela estaria com um cisto. E ela passou com esse médico 1 ano, e ele dando só vitamina para ela. Um dia, nós fomos juntas para um sítio, e ela se trocou perto de mim, e eu vi aquele caroço que já estava muito grande. E, quando eu perguntei para ela, ela disse que era um cisto, e ela estava tomando vitamina, inclusive tinha passado há 15 dias antes. E, quando eu pedi que ela fosse passar com a minha ginecologista, ou seja, já com mastologista, ela já estava com o câncer bem avançado. Então, gente, foi num posto, teve dúvida, procura um mastologista. Foi muito rápido para ela poder conseguir os exames, conseguimos todos os exames, ela foi para o INSESP.
4 meses depois, descobriu que ela estava grávida, doutor Jorge. Teve que parar o tratamento. Então, gente, é muito triste. É muito triste. Aos 6 meses, ela teve que tirar o bebê e 2 meses depois ela faleceu. Então, você imagina como está hoje essa família, né? Uma mãe que deixa 3 filhos. E vou dizer para vocês, nós, mulheres, temos que insistir. Quando eu digo de doer o dente do vizinho, não doer o nosso, porque nós temos que se preocupar com os vizinhos também. Nós temos que olhar quem está no nosso lado, quem está na nossa frente. Eu digo isso por amor ao próximo. Aqui nessa casa nós temos 21 vereadores, mas os vereadores eles fazem um papel aqui de missionários, de amor, de lutar pelo próximo. E quando você ouve pessoas falar, mas essa mulher aí está doente, está com problema, mas o que você faz para poder ajudar? E o que eu mais ainda fico triste, doutor, e nós estamos lutando nessa casa para melhorar e mudar essa situação. Porque o posto de saúde ele é o coração do bairro. É ele que tem que acolher essas mulheres. É ele que tem que pôr pessoas preparadas para poder atender essa mulher. Porque, senão, a mulher ela já sai de lá com uma notícia dessa, ela vai lá e comete um suicídio. Nós temos que mudar. Nós temos que mudar. Pessoas que não gostam de trabalhar na recepção não podem trabalhar na recepção. Nós temos que pôr quem as pessoas, quem ame o próximo, quem entenda o que está fazendo. Então, eu quero aqui, desde já, agradecer, mas você, mulher, não deixa a tua vida sempre para depois, porque nós somos mães, eu estou vendo muitas mães aqui. Quem não é mãe aqui? Todas são mães? Só tem uma que não é. E nós que somos mães, a gente deixa a gente só para depois. Ah, não, depois eu faço. Depois eu vou fazer, porque o negócio é assim, mãe faz isso, mãe faz aquilo, e a mãe nunca pensa em quem? Nunca pensa nela. Então, você, mamãe, vai até o posto, faça a sua prevenção. Estava aqui falando com o doutor Jorge. Hoje, eu tenho muito orgulho, doutor Jorge, de morar em Osasco, de saber que nós temos um bom laboratório, de saber que também nós temos aqui uma estrutura muito boa, onde você tem um setor totalmente de imagens, que nós temos até ressonância, que é a competência do Estado. Então, não deixe de fazer. Acredito eu que hoje, na minha época, quando eu entrei, vereadora Elza, na saúde, era 6 meses para fazer um Papa Nicolau. Hoje, você vai preparada, você faz no mesmo dia. E, se você não tiver esse atendimento, faça uma denúncia ou faça uma reclamação até nessa casa aqui para nós, porque a gente precisa entender aonde não está funcionando. Se hoje a gente tem um padrão bom de fazer exames, o porquê ainda nós temos tantas mulheres com câncer de mama e câncer no colo do útero? Nós precisamos entender, vereadora, o que está acontecendo. Se tem mulheres que não estão indo procurar as unidades básicas, se tem mulheres que não estão encontrando uma consulta para passar com a médica, porque, pelo que eu entendia antes, quando eu trabalhava na unidade, poderia até uma enfermeira atender para fazer um Papa Nicolau, para fazer a primeira consulta. Então, o porquê? Nós não deixa para depois, porque é uma vida. A gente acha que acontecem as coisas somente com os vizinhos, mas acontece com a gente também. Então, está aí a dica, que vocês possam realmente lutar, ir até uma unidade básica. Veja que o da Cláudia não deu nada, não deu nenhum tipo de sintomas. Não deu nada, né, Cláudia? Então, se ela não tivesse fazer anualmente... E, doutora, mais uma pergunta. Quantos exames por ano tem que fazer? 2 mamografias, 1 mamografia? Eu acho que era importante, depois, a doutora poder responder,
Porque, na realidade, tem mulheres que, quando acontece na família, a pessoa já fica desesperada. Existe também, doutora, quando existe alguém que já tem na família, uma mãe ou um pai, se a doutora depois puder falar para as donas de casa se é importante, e até mesmo como aconteceu com a minha cunhada, que teve que lutar para poder fazer uma ultrassonografia de mama, porque ela tinha abaixo de 40 anos. Então, a mulher não pode deixar de não fazer, nem que for a ultrassom de mama, tem que ser feito. Então, é muito importante, vocês que estão nos assistindo, vá até um posto de saúde. Tem posto de saúde que está abrindo até no sábado, para poder fazer essa avaliação e você não ficar sem atendimento, porque nós temos muitas mulheres que trabalham até às 8 horas e não conseguem ir até uma unidade básica. Então, no sábado, está aberta essas unidades. E eu fico muito feliz quando eu passo e vejo uma unidade aberta, eu falo, olha, essa daí é das minhas, viu, da minha época. Eu fico feliz. E agradecer a todos vocês. É muito importante a gente poder falar, a gente poder ter esse entendimento, que vocês possam ser boca de Deus na casa de vocês, falar com outras mulheres, e parabenizar mais uma vez a maternidade, os postos de saúde, parabenizar, que vou aproveitar, a vereadora Elza, e parabenizar a secretária adjunta de saúde, que é a Suzete, que vem fazendo um excelente trabalho nas nossas unidades básicas, a diretora Érica, e as enfermeiras também, que eu não me recordo o nome, acho que é a Vanderleia. Parabenizar todos da saúde. Dizer que nós temos que multiplicar, porque nós somos mulheres e temos que multiplicar. Falar com os filhos, falar com os amigos, é muito importante. Tem muita gente que, principalmente homem, não gosta de fazer exame nenhum, né? Eu vejo pelo meu marido. Vou falar com ele e falar, capitão, tem que fazer o exame. Às vezes tem até que falar alguma coisa para ele ir no médico. Outro dia eu falei, me acompanhe que eu vou fazer um exame, mas o exame era com ele, porque eu que tinha marcado para ele fazer, né? Quando ele entrou no consultório, Renata, aí eu deixei ele sozinho com o médico. Falei, agora é com você, porque senão não vai. Mas, gente, é isso. Um beijo no coração de todos, agradecendo a Câmara por esse espaço maravilhoso, que você em casa pode estar assistindo. E, se você tiver alguma pergunta, pode fazer para nós, que a doutora está aqui, o doutor Jorge também vai responder para vocês. Muito obrigada. Boa tarde novamente. Aproveitem a oportunidade, principalmente as mulheres dessa casa, para fazerem perguntas. Se vocês não quiserem se identificar, não precisa. Às vezes tem um pouco de receio de fazer algumas perguntas, mas fiquem à vontade. A Sônia pergunta, para quem tem histórico familiar, quando deve começar a prevenção? E eu gostaria de saber quem vai responder, se é o doutor, se é a doutora. Obrigada. Para paciente que tem histórico familiar de câncer de mama, é importante a gente saber com que idade que a familiar teve o câncer. Se foi mãe, se foi irmã. História familiar é mãe e irmã, mas primo, tia, a gente não considera uma história familiar relevante, a não ser que tenha uma história de mutação genética de BRCA, BRCA1, BRCA2. Para essas pacientes que têm uma história familiar importante, a gente recomenda acima dos 35 anos ou 10 anos antes da idade que a mãe ou que a irmã teve o câncer. E aí a gente pode até falar sobre as recomendações do Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, colégios americanos, na Europa, não se recomenda fazer a mamografia abaixo dos 50 anos. E eles alegam que há um superdiagnóstico, não só de câncer de mama, aumenta o diagnóstico de lesões benignas e intervenções. Então, faz com que a paciente seja submetida a punções, biópsias, exames mais invasivos,
invasivo, submetido à radiação, e muitas vezes não tem necessidade por ser um diagnóstico benigno, um nódulo benigno. Então, é por isso que as organizações recomendam. A Sociedade Brasileira de Mastologia e as outras organizações relacionadas à mastologia no Brasil recomendam com 40 anos, porque tem uma parcela da população que tem descoberto cada vez mais precocemente, né? Então, e nessa parcela, e pela Sociedade Brasileira de Mastologia, se recomenda que faça um rastreio anual, uma mamografia por ano. Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde, uma mamografia a cada 2 anos. Porque eles acham que vai pegar uma gama maior da população, não vai ficar sem diagnóstico. Deixa eu aproveitar também, doutora, fazer uma pergunta. Quando que é recomendada a retirada total das mamas? Depende do tipo de câncer. Não é assim, a gente não consegue generalizar e falar assim, olha, eu tenho carcinoma lobular, eu vou ter que tirar as 2 mamas. Depende do tipo de câncer, depende da localização, depende de comprometimento de linfonodo, depende de extensão, depende de um monte de fator. Então, a avaliação é cada caso. Não se faz, eu vou fazer uma pergunta. Doutora, quero aproveitar, e como a doutora já falou sobre abaixo de 40 anos, e é importante você falar até para quem usa prótese. Hoje, eu vejo muitas mulheres chegando no gabinete, principalmente, pedindo orientação de um mastologista, uma indicação, porque elas querem tirar a prótese, né, que está lhe causando problema. E eu conversando esses dias com um cirurgião plástico, e ele falou que hoje, atualmente, todas as mulheres, muitas mulheres hoje estão tirando por conta de outras doenças também. Se a doutora depois puder falar um pouquinho, acho que é muito importante, até mesmo para quem está nos assistindo em casa. Tem alguns estudos atuais que falam que a prótese pode estar relacionado com o desenvolvimento de algumas doenças, não só com o desenvolvimento de câncer, está relacionado com o desenvolvimento de doenças autoimunes. Então, por esse risco de desenvolvimento de doença autoimune e pela sintomatologia, dor, etc., linfoma também, tem muitas que estão decidindo tirar. Olha, como é bom falar que não precisa se identificar, porque aí começa a chegar as perguntas, e é muito importante, porque às vezes o colega tem receio de perguntar, é a dúvida do outro também, é importante. Aqui, a pergunta é a seguinte: quando for diagnosticado o câncer, quais os passos que a paciente deve seguir aqui no município de Osasco? Quando a paciente é diagnosticada com câncer, ela já chegou no nosso setor ultra especializado, ela já está na casa da mulher acompanhando com o mastologista. A partir desse momento, ela já é encaminhada pelo sistema, ela vai para a oncologia CROSS, e ela é designada para as referências de oncologia, que pode ser o Hospital da Mulher, pode ser o ICESP, pode ser o HGIS, tem algumas referências de mastologia. Entre o diagnóstico da biópsia, o anatomopatológico, e a paciente chegar na consulta, normalmente demora menos de 30 dias. Menos de 30 dias. A outra pergunta é, doutora, pode falar sobre a retirada da mama de forma preventiva, falada nas redes sociais? Isso é muito difícil. Retirar mastectomia preventiva se faz quando a paciente tiver mutação genética. E aí ainda é muito discutível. Não é uma recomendação rotineira, porque também não é simplesmente tirar a mama. Se a paciente tiver uma história familiar muito grande, tiver mutação genética, aí é de se conversar com o mastologista para poder avaliar o melhor risco-benefício para o paciente. Mas não é uma recomendação obrigatória. Obrigada, doutora. Alguém tem mais alguma pergunta? Quero também, doutora, agradecer mais uma vez, porque é muito importante a gente poder falar. Muita gente não sabe nem como chegar, às vezes, no OBS, para poder ter esse entendimento, né?
E quando falamos, a doutora é ginecologista, se alguém tiver mais alguma pergunta, eu acho interessante, como a Elza que falou, não quer se identificar, não tem problema, porque nós temos mulheres que realmente têm vergonha. Mas eu queria fazer uma pergunta para a doutora, porque, antigamente, as mulheres poderiam fazer o toque em casa. Então, muitas mulheres, por mais que tem muitas mulheres também que têm vergonha, doutora, né, de fazer o toque em casa, mas é importante. E hoje a doutora disse aqui que hoje não é mais recomendado. Então, se a doutora puder falar o porquê, eu acho que é importante você de casa também saber sobre isso. As campanhas mais antigas da prevenção do câncer de mama incentivavam o autoexame da mama. Por quê? Se achava que a mulher, palpando a própria mama, ela seria a primeira pessoa a identificar um câncer. Só que o que se vê hoje em dia? A mulher palpando a própria mama, ela vai palpar o nódulo, ela vai identificar uma lesão diferente. Porém, quando ela identificar esse tipo de lesão, normalmente a lesão já está um pouquinho avançada. Ou ela vai palpar alguma coisa que muitas vezes não é um câncer de mama, não é um nódulo preocupante, e aí vai gerar o superdiagnóstico novamente. Vai gerar os procedimentos desnecessários, vai gerar exames com maior intervenção, e aí, para a paciente, ela não vai ter um benefício, pelo contrário, ela vai ser submetida a um procedimento que vai ser doloroso e muitas vezes não vai significar nada. Então, a melhor coisa é ela procurar um profissional de saúde e ser examinada pelo profissional de saúde. Não basta ir no posto e o médico pedir um exame. O médico tem que examinar. Ou a enfermeira, médico de família, ginecologista. Não precisa ser exatamente um mastologista. Olha aí, gente. Alguém tem mais alguma dúvida? Olha que importante. Mais uma pergunta, doutora. Quanto tempo demora quando passa no posto de saúde, aí descobre ali por a ultrassonografia ou pelo resultado da mamografia, quanto tempo demora para que esse paciente, essa mulher, vá até a casa da mulher, né, para passar com o mastologista? O bom agora é que a nossa fila de mastologia a gente conseguiu zerar. Então, se a paciente tiver algum nódulo, uma lesão suspeita, ela consegue vaga na mesma semana ou na semana seguinte para consulta com o mastologista. Gente, vamos aplaudir. Vamos aplaudir, porque olha que bonito, que lindo. Que lindo. Parabéns, doutora. O que o doutor Jorge estava reforçando agora, atualmente nós temos 5 mastologistas na casa. Fora esses 5 mastologistas, a gente tem uma equipe de cirurgia ginecológica também grande, que todos eles também são mastologistas. Então, eles fazem oncopelve e mastologia. Então, a identificação do câncer de mama, o acompanhamento, a gente consegue fazer precocemente. Muito bom. Era isso. Ninguém tem mais nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Ninguém tem dúvida mais? Tem? Tá bom. Olha que interessante. Mas é muito importante a mulher poder realmente, doutora, se valorizar, né? Tem um pastor na minha igreja, meu pastor, o pastor Plínio, ele fala assim: primeiro a gente tem que gostar da gente, para depois a gente querer gostar de alguém, né? Então, se valorizar, realmente fazer a prevenção, marcar uma consulta com o ginecologista ou até mesmo poder dialogar com uma enfermeira do posto de saúde próximo da sua casa. Com certeza. A Lúcia comentou algo aqui nos bastidores importante, que é as unidades básicas de saúde sempre aderirem à campanha do Outubro Rosa, Novembro Azul, enfim. Qual que é o índice de sucesso se descoberto o câncer na fase inicial? Mais do que 95% de cura. Então, a cura é grande, a taxa de sucesso é excelente, e é por isso que o diagnóstico precoce é o melhor tratamento, né? Ótimo. Eu não entendi a letra aqui, mas fala alguma coisa do PSA, que é o exame que os homens fazem de sangue, né, para detectar o câncer de próstata. Eu acho que é quanto a... Gente, desculpa, não dá para entender a letra. Vê se você consegue.
Aí dá para entender quanto a drenagem seria? Ah, quanto à drenagem, o PSA não detecta? Essa é a pergunta? Eu não entendi, desculpa. Eu também não entendi a pergunta. O homem, quando faz a conexão, o primeiro exame é o exame de sangue. Exato. Aí vai para a imagem. Isso. No caso da mulher é diferente, principalmente de câncer de mama, tá? O câncer de mama, o que seria o diagnóstico precoce? Na mamografia, a gente vê microcalcificações. Essas microcalcificações, até o surgimento de um nódulo e desenvolvimento do câncer em si, pode demorar 8, 10 anos. Então, a microcalcificação ali é o diagnóstico precoce. Infelizmente, não vai ter um exame de sangue que a gente vai conseguir coletar e que esse exame de sangue vai poder identificar para a gente antes do desenvolvimento da doença. Ainda não. Tem marcadores tumorais que eles podem estar aumentados na vigência da doença, mas como prevenção, infelizmente, não tem. Só para comentar, até sobre a sua pergunta, meu pai faleceu já há 10 anos de câncer, mas foi um outro câncer. Mas antes do câncer que ele faleceu, ele teve um câncer de próstata, mas ele conseguiu detectar bem antes, porque ele começou a fazer o PSA, e aí, em determinado momento, o PSA bastante elevado, alterado, e aí ele fez o exame de toque, que é um grande desafio para os homens, né? E precisa fazer. Foi através disso que o meu pai detectou um câncer, fez as radioterapias, todo o tratamento, e não teve mais nenhum problema. Então, é importante que a gente também fale isso para o homem, que precisa ter essa conscientização. E, falando em homem, aqui tem uma pergunta. Para o homem, quais políticas públicas são oferecidas? E aqui comenta, porque a gente só foca nas mulheres. Para a gente aqui vai ficar um pouquinho difícil da gente comentar, porque o nosso hospital é o hospital da mulher, né? Então, as políticas dos homens vai faltar. Tá, eu também quero, aproveitando que eu estou vendo homens aqui, e estou vendo o doutor Piné lá no fundo, ele faz muitas perguntas para mim. E eu vou perguntar uma que ele me fez essa semana, que eu achei interessante. Ele falou, se tem homens que têm câncer de mama, por que com quem que ele deve passar? Ou seja, no clínico, mas tem que ter uma especialidade. Mas, quando vai fazer a mamografia, não existe masculino, só feminino. Será que daria para a doutora responder? Porque é muito importante. E eu me recordo que, quando eu também trabalhava no posto, eu tinha essas dificuldades. Não sei se o doutor Jorge já mudou isso, porque é muito importante. O homem vai passar, detectou que tem algo na mama, um início de alguma coisa, né, e de um nódulo. E como que ele vai passar? Como que ele vai fazer essa mamografia, se lá é tudo para a mulher? Já mudou? Um homem, se ele palpar um nódulo de mama, sentir alguma coisa diferente, ele vai passar primeiro com um médico de família no posto, ou com um clínico, ou até com o urologista, que também é um médico. O médico, qualquer médico, ou até enfermeiro, pode pedir uma mamografia. A mamografia não tem restrição de sexo. Ela pode ser feita em homem ou mulheres. A técnica é a mesma. Vai doer um pouquinho mais pelo tecido, né? Identificando alguma lesão na mamografia, se for necessário complementação com outros exames, vai ser feito também. A punção ela pode ser feita na casa da mulher, com a nossa equipe de mastologia, e o segmento também. Então, assim, não é porque ele é homem que ele não pode fazer acompanhamento com o mastologista. Inclusive, o mastologista ele pode ser ginecologista ou cirurgião geral. Então, não tem... Então, bacana, doutora. Você vê como mudou, né? Na minha época não tinha, o sexo era só feminino, não tinha. E a última, porque acho que não tem mais pergunta, a Elza não quer fazer mais nenhuma. Cláudia, se você quiser, também você pode falar, mas muitas mulheres também têm medo de tomar anticoncepcionais porque dizem que podem também trazer um início de câncer. Isso é verdade? Pacientes com história familiar, uso prolongado de anticoncepcional aumenta, sim, o risco de desenvolvimento de câncer. Tá? Mas precisa ter uma história familiar importante para poder desenvolver. Não é toda paciente que usa anticoncepcional oral que vai desenvolver câncer de mama. Então, tem que ser individualizado cada caso. Bom, então, não tem mais perguntas. Vamos encerrar
já agradecendo o Dr. Jorge Luiz, diretor-geral da Maternidade Amadora Aguiar. Quero agradecer, doutor, você, a palestrante doutora Thalia Yuri. Muito obrigada. Obrigada. Agradecer também a Renata Dutra, diretora da maternidade, a Mayla, a Andréia, que a Andréia, ela pôs o cabelo, estava mais escuro o cabelo dela, né? A todos presentes, a todos os assessores dessa casa e a todos os vereadores, e também a administração da casa, os diretores e todos os presentes que estão aqui hoje, comunicação e todos. Muito obrigada.